As pessoas que defendem a Trindade e o unicismo, elas não param para pensar e analisar os paradoxos que essa crença cria. A Trindade são três deuses, Jeová seria um Deus, Jesus outro, Espírito Santo outro, mas os três juntos fazem um só, né? Seria um Deus trino, um único Deus em três divindades iguais, né? O unicismo, né, só recapitulando para vocês, é a crença que existe apenas uma divindade. Essa divindade é o próprio Pai, é o próprio Filho e é o próprio Espírito Santo, tá? Então, não são três pessoas diferentes, apenas uma pessoa, um só Deus que se manifesta no momento como Pai, no outro momento como Filho, no outro momento como Espírito Santo, tá? Diferente da Trindade, que são três diferentes, três divindades distintas, unidas em um só Deus, tá? Isso é a Trindade e isso é o unicismo, para vocês entenderem melhor. As pessoas que defendem e tentam enaltecer Jesus a todo custo como Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade, ou dentro do unicismo como o único Deus, elas não param para pensar nos paradoxos, conforme já disse para vocês. O que seria esses paradoxos? Vamos analisar, por exemplo, olha, lá em João 18 diz assim, ó, o apóstolo João escreveu isso aqui mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus Cristo já havia morrido e já ido para o céu. Ninguém jamais viu a Deus. Olha lá. Está falando de quem? Está falando da divindade máxima. Ninguém jamais viu a divindade máxima. O Deus unigênito, que é o monogenes theos, o único Deus gerado, né, de Jeová, que está ao lado do Pai, é o que revelou. Ou seja, ou demonstrou, né, pelas suas obras, etc. Ele repete a mesma coisa, 1 João 4,12. Então fica claro que para o apóstolo João, inspirado por Deus, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Lá em Êxodo 33:20, o próprio Deus, aqui é Jeová falando no contexto, diz: não poderás ver a minha face. Ou seja, ninguém pode ver quem? A Deus Supremo, aqui era Jeová identificado no contexto, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. Olha só, olha que interessante, perceberam? Ninguém jamais viu a Deus, o próprio Deus disse que ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Grave essa informação para que você possa entender os paradoxos que a gente vai dizer aqui embaixo. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que teve um encontro, né, sobrenatural com Jesus. Jesus apareceu de forma sobrenatural para o apóstolo Paulo, que antes não era apóstolo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Aí Saulo pergunta, quem é, Senhor? Aí, e disse, quem? Disse o Senhor. Aqui quem estava falando com ele, obviamente, é Jesus. Ó, eu sou Jesus. Então, quem apareceu de forma sobrenatural para Paulo foi quem? Foi Jesus. Como é que ele continuou vivo? Se ele é o Deus Supremo, a segunda pessoa da Trindade, né? Como que Paulo continuou vivo se ele apareceu? Se Jesus apareceu para ele, não é? E aconteceu outro evento, já no decorrer do ministério, né? Alguns anos mais tarde, olha aqui, ó. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo, apareceu novamente para Paulo para fortalecer ele. Paulo, tem ânimo, etc. Isso aconteceu também com os outros apóstolos, né? E por que nesse instante aqui ele não morreu? 2 encontros Paulo teve com Jesus e não morreu. Olha lá, homem nenhum pode ver a face e continuar vivo, ninguém jamais viu a Deus, né? E nós temos aquele relato clássico, né? Aqui nós estamos falando após ressurreição. Se você ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que Jesus morreu na carne e foi ressuscitado em espírito. Ele voltou a ser divino novamente após a ressurreição, tá? Não é pelo não, a palavra pelo não existe ali, tá? Ali a palavra é mas, em espírito, nesse sentido aí. Então ele morreu como homem e foi ressuscitado em espírito. O que aconteceu? Ele apareceu primeiro para os 10, num certo momento após a ressurreição, quando Tomé não estava. Jesus apareceu para eles, né? E eles inclusive comentam para Tomé: vimos o Senhor. Quem Senhor? O Senhor Jesus, obviamente. Estão falando do Senhor Jesus. Por que eles não morreram quando viram Jesus ressuscitado, se Jesus é Deus? Essa é a pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que defendem a Trindade, o unicismo. Na Trindade, Jesus é a segunda pessoa toda-poderosa, semelhante ao Pai Jeová, não é? E no unicismo ele é o próprio Deus. Como que eles viram Jesus Cristo e não morreram, né? Mais tarde, 8 dias depois, ó, já fala de Jesus aparecendo entre eles com as portas fechadas. Jesus chegou, olha, Jesus chegou, colocou-se no meio deles
né? Paz seja convosco. Agora perante os 11. Por que que eles não morreram? Se Jesus é o ser supremo ou a segunda pessoa poderosa da Trindade. Então, das duas uma, gente. Das duas uma. Olha aqui, o apóstolo João mentiu quando escreveu isso aqui, porque Jesus foi visto, né? Então ele não poderia escrever jamais que as pessoas nunca tinham visto a Deus, porque Jesus foi visto, obviamente, ele teve a oportunidade, inclusive, de ver o próprio Jesus, né? Quer dizer, então ele estaria mentindo aqui, tá? E o próprio Deus estaria mentindo aqui, que qualquer homem que o visse, né? Certamente não permaneceria vivo. Jesus apareceu várias vezes, mesmo após a ressurreição, de forma já gloriosa para os seus discípulos, e eles continuaram vivos, né? Então ele mentiu duas vezes aqui, Deus mentiu duas vezes, não pode ver a face e não pode continuar vivo, sendo que de fato Jesus foi visto, né? Teve até encontro com eles aí, vocês viram aqui, inclusive aqui numa reunião, né? Com 11 deles, e nada de mal aconteceu a eles. Então, das duas uma, ou Deus mentiu, o apóstolo João mentiu, ou Jesus não é o Deus supremo, e muito menos também a segunda pessoa da Trindade, toda poderosa, etc. Tal. A escolha é sua, tá? Você que decide o que você acha que realmente é a verdade aqui, tá bom? Um forte abraço a todos e aguarde os próximos vídeos.